Bia Correia, a mais jovem vereadora já eleita até hoje nesta casa. Vamos ver se algum de vocês mudam essa história. Obrigada, Bia. Obrigada. Bem, boa tarde. Faz um tempão, né, que eu não venho falar nessa tribuna. Tem nosso companheiro aqui que eu gostaria de cumprimentar, porque é da minha época, do meu tempo, né? Nosso funcionário, Marquinhos. Ana Lúcia, muito obrigada por esse momento, por esse espaço para nós, mulheres. É fundamental e importante. As vereadoras já nominadas aqui, as vereadoras Silvana, Vilma, as meninas assessoras, vocês, alunos do Maluf, e a professora Jô, minha filha Dandara, e todos vocês que estão aqui. Uma boa tarde e muito obrigada pelo espaço. Eu vou começar a ler, tá? Mas eu vou parar um pouquinho, porque senão eu vou gastar mais de 10 minutos, com certeza, tá? Vamos lá, e a gente tem que abrir espaço para vocês, né? Bora lá, então. Bom, eu comecei um pouco diferente delas. Por quê? Eu me filiei a um partido político aos 16 anos, tá? Então, eu sempre fui ativa na escola, na minha comunidade, na minha base. Eu era da Pastoral da Juventude e Pastoral da Juventude do Meio Popular. Então, eu tenho essa história de mulher, de jovem, no caso, quando fui candidata, jovem da periferia, de escola pública, tá? Estudei na Unidade Polo e no Branca da Mota. Então, eu tenho essa história. Eu comecei muito diferente. Por quê? Porque eu fui eleita, eu fui candidata em 1996. Eu estava, ali, ó, eu nasci em 1976 e fui candidata em 1996 num projeto com a Pastoral da Juventude de Maringá, de algumas comunidades, comunidade São Mateus, Paróquia Sagrado Coração de Jesus e várias outras. E nós conseguimos ser vitoriosos nessa eleição de 1996. Então, eu tinha 20 anos. Até hoje, a vereadora mais nova, né? Eleita em Maringá, tá? E eu estou muito feliz em vê-los aqui e espero muito que vocês sigam isso. É importante. Por quê? Porque é importante ter a visão de vocês como jovens aqui. Tá? Eu vou ler um pouquinho, então. Vamos lá, senão não vai dar certo. Os desafios foram muitos. Ser mulher, jovem da periferia em Maringá, não é nada fácil. Ser eleita vereadora com 20 anos de idade, em 1996, foi um grande desafio. Abro aqui um parênteses para destacar a luta da Pastoral da Juventude na garantia dessa vaga no Legislativo. Sem a comunidade, essa parte da minha história não teria sido escrita. Desafios desde o dia em que nascemos, nós mulheres. Por quê? Porque sofremos abusos desde adolescentes, desde criança. Certo? Nós sabemos disso. É uma passada de mão, não é? É. E é assim. É de um tio, é de um primo, é de um vizinho. Infelizmente. Na campanha, o fato de ser mulher e jovem na política foi muito forte, mas foi de muita união. Foi importantíssimo. Quando eleita, mais desafios. Desde as roupas, tá? Porque camiseta, calça jeans, certo? O modo de falar, o jeito de se comportar na tribuna, né? Isso tudo foi muito desafiador. As falas maldosas quanto ao corpo, as provocações, as ameaças. Eu sofri muitas ameaças. Ameaças nesta tribuna, fora da tribuna, por telefone. Por quê? Porque realmente, na época, a gente tinha um mandato muito participativo, só que não tinha rede social. Então, nós fazíamos materialzinho mesmo, pegava um papel sulfite e panfletava no terminal de Maringá e na rodoviária. Olha só. E aí a gente ia expor o quê? Os vereadores estão querendo aprovar algo que não é muito interessante para nós, trabalhadoras e trabalhadores, e jovens, tá? E a gente ia lá e sensibilizava e mostrava a cara. Então, foi muito legal, muito importante isso também.
Continuando aqui. Quando uma parte da imprensa sempre foi muito respeitosa com a gente, muito mesmo. Mas pautar algo nosso, uma pauta nossa, era muito difícil. Porém, quando há algum acordo com o executivo, que na época o ex-prefeito, quando eu fui vereadora, era o Jairo Gianotto. E o Jairo Gianotto teve escândalos, né, de corrupção, de desvios de verba, certo? E quando algo não saía como planejado, com parte da imprensa, na época impressa, aí nós saímos na capa do jornal. É muito interessante isso. Mas, outra época, né? Bom, aos 21 anos, eu me casei. Dandara está aí, né, minha filha, tem 23 anos. Também não foi fácil, né, a maternidade, a gravidez. Como o nosso mandato era um mandato de jovem, gente, então pensa vocês jovens, a gente se opõe a algumas coisas, a gente questiona muita coisa. E, na época, eu questionei muita coisa, aqui dentro, fora, né? Então, a gente teve muito embate com a polícia. Eu tive, quando vereadora, revólver de policial apontado na minha cabeça. Né? Por quê? Porque a gente fez esses embates aqui, de forma não com muito poder, né? Na época eram 21 vereadores, tá? Mas nós tentamos fazer isso. Né? Foi difícil, tá? Mas também é desafiador e importantíssimo. Tá? Continuando para já terminar. Também sou professora, e a parte que eu gostaria de falar, né, eu sou professora do Maluf, mas dou aula para o terceiro A e B da manhã. Então, sou professora lá no Maluf. Só que eu só vou de quarta-feira, só tenho 4 aulinhas. Sou professora hoje no Branca, onde eu estudei, e sou professora no Tancredo. E na questão das escolas, hoje, a Vilma falou aqui, né, muita violência, a gente tem que se sensibilizar e temos que fazer o nosso papel na escola, ter muito mais amor na escola. E o papel que a professora Jo faz no Maluf é fundamental. Eu estava falando para ela que eu levo o exemplo do Maluf, que é maravilhoso, movimentado, divino. Gente, ver aquele pátio e os trabalhos de vocês. Parabéns, professor, e parabéns aos alunos. Maravilhoso mesmo. Concluindo aqui, rapidamente lendo, porque senão não vou concluir, né? Na época, então, os desafios ainda, eu, como questionava muito o número de cargos comissionados do Jairo Gianotto, que não era para trabalhar, desempenhar trabalho, mas só para receber nosso dinheirinho, né, gente? CC, cargo comissão, claro, tem muitos que trabalham, a maioria trabalha. Mas naquele período lá, em 1997, 98, 99, tinham muitos CCs. E realmente era complicado, era, infelizmente, só para colocar um cargo lá, mas não para trabalhar. E um deles, infelizmente, era patrão do meu pai. E meu pai, no 25 de dezembro, 24, ele falou o seguinte para o meu pai: isso aqui é o presente da sua filha de Natal, você está desempregado. Juro para vocês, meu pai. Tá? Mas não para por aí, mas eu não vou me alongar, porque, né, é muita coisa, muito assunto. Um dia eu escrevo sobre isso. Conquistas, porque senão eu vou ficar falando aqui que eu não tive nenhum projeto aprovado, e é verdade. Nenhum, dos vários que protocolei aqui. Nenhum, porque era um pedido de informação para um secretário. Na hora, todos contra, quase todos. Tem que fazer menção aqui ao Aldir, ao Décio Esperandil, e, às vezes, um ou outro ali que ia com a gente, mas raramente. Então, tudo, até pedido de informação, era tudo negado. Tá? Então, eu fui ter algum projeto, depois, no finalzinho, quando eu fui fazer projeto com parceria com alguns vereadores. Então, eles assinavam comigo, não era projeto meu. Aí, no finalzinho só do mandato, que eu fui fazer isso. Tá? Mas, vamos lá, mais uma coisa, conquista. Fiscalização. Como a gente fiscalizou e denunciou muito os desmandos do Jairo Gianotto, nós fomos até a Procuradoria-Geral do Estado, o doutor Gilberto Jacóia, levamos todas as denúncias, material, tudo que comprovava esses desmandos todos, né? E conseguimos, depois, na época do Zé Cláudio, que eu consegui saber que, graças a essas denúncias todas, muita coisa voltou para o município. Né? Então, tem muita coisa nossa que a gente contribuiu mais na fiscalização daí. Né? Essa foi a minha contribuição, fiscalizando mesmo. Tá?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de colocar. É muita coisa, né? Mas, infelizmente... vou contar só mais um exemplo, pode ser? A gente tinha aqui 3 pessoas, 3 vereadores da oposição, porque realmente era um período muito difícil do Jário Janotto. Muita corrupção e muito desvio de verba, né? Comprovado, né, gente? Comprovado. Na época da campanha, eu fui para a TV e chamei realmente ele de ladrão e fui processada. Né? Me ligaram, falando, ó, está sendo processada. Mas depois da campanha, na semana que terminar, você vem aqui, porque senão dá problema para você. Tá, terminou a eleição, como ele não foi para o segundo turno, aí teve todo quanto é denúncia, choveu denúncia contra ele, e realmente acataram todas as minhas denúncias. Tá? Aí eles falaram o quê? Né? Não precisa mais você vir, agora está comprovado que realmente ele desviou muito, né? Está sendo comprovado que ele realmente desviou muito, então você não precisa mais vir aqui, vereadora. Então, assim, é muita história para contar, porque a gente teve esse trabalho todo, é um pouco diferente, né, talvez, desse momento que tem rede social. Naquela época não tinha, né, 1997 até 2000. Mas era um pouquinho que eu gostaria de deixar e uma mensagem. As rosas da resistência nascem no asfalto. A gente recebe rosas, mas vamos estar com o punho cerrado falando de nossa existência contra os mandos e desmandos que afetam nossas vidas. Marielle Franco. Obrigada, gente. Valeu.